Só que durante as guerras de Naamã, da Síria com Israel, leva uma menina de cativa para servir a família de Naamã. E aqui eu abro um parênteses. Aquela menina, ela adorava a um Deus invisível, a um Deus que se apresentava através da lei e dos profetas. Oh, glória! Eu não mando a igreja da glória, porque quem é salvo, ele sente necessidade de dar glória. Quem é salvo, ele sente necessidade de bater palmas, porque não é para mim. Eu sou apenas um instrumento que estou levando a palavra daquele que vive. E aquela menina que conversa com a mãe, com a esposa de Naamã, a sua senhora fala: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele ia ser curado da sua lepra. Naamã era o quê? Valoroso, era guerreiro, era um homem culto, cheio de respeito, era um homem que durante todo o tempo, pastor Francisco, tinha homens ali batendo continência para ele, mas porém era leproso. E aí a esposa de Naamã fala para Naamã: existe lá, um homem em Israel assim, assim, assado, eu estou falando de mim. E aquele homem, Naamã, vai até o rei da Síria e conta a história que ele poderia ser curado. Daí, louvado seja o nome do nosso Deus. Vai glorificando, irmãos. Daí o rei fala: eu vou fazer uma carta, vou te mandar muitos presentes e você vai até ao rei de Israel. E eu quero abrir um parênteses para vocês aqui, conjecturar junto comigo. Jesus, ele não se compra. A cura e o milagre que nós precisamos, nós devemos a ele, mas nós não podemos pegar. Mas por que, diaconisa? Porque a nossa cura, a nossa lepra, só depende de quê? De renúncia. Muitos não estão querendo renunciar hoje. Não estão querendo renunciar ao mundo, pastor Francisco, porque as facilidades estão grandes. Ei, mas eu quero dizer para você hoje, a parte do Senhor, a porta ainda continua estreita. Não existe porta larga, ei. Com Jesus não tem assim assado, não. É só de um jeito só. E ele não muda a autoridade, a divindade dele para se adequar
orgulho aqui em Eliseu, por ser profeta. Manda este homem para mim, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Ele só era profeta porque ele teve chamado. Tem chamado, mas o que é que adianta ter chamado e não ter a unção do Espírito Santo para curar? Não ter a unção do Espírito Santo para falar uma palavra amiga? Não ter a unção do Espírito Santo de pegar na mão do teu irmão e dizer assim: eu estou com você. O que é que adianta? Não dá um abraço. Jesus, ele é o amor. 1 Coríntios 13 fala, eu não vou fugir da palavra. Fala, eu posso ter o dom de profetizar, de curar, de falar em línguas, língua dos homens, língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. O que está faltando hoje no homem e de uma mulher de Deus é o amor. Porque o Jesus, ele nos ensinou, a primeira coisa que ele nos ensinou foi amar. Ele não nos deu atributo para ser usado para nós, pastor. Ele nos deu alguns atributos para ser usado em favor da obra dele. Aí ele fala: manda este homem. Aí olha só, o orgulho do profeta. Naamã vai mais uma vez lá. Mais uma voz de comando, pastor Francisco. Se esse homem fosse orgulhoso, ele tinha obedecido as duas vozes de comando, ele não tinha obedecido. Ele tinha deixado para lá. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou curado. Mas no Velho Testamento, na Antiga Aliança, que foi relatada esta cura, Naamã foi o único que foi curado de lepra. Foi o único. Está lá em Lucas 9:24. Foi o único que foi curado da lepra. E Naamã vai todo alegre: agora eu vou ser curado. Chega na porta da casa do profeta. Porque ele entendendo que o profeta ia sair lá e colocar a mão na enfermidade e falar assim: está curada a tua lepra, pastor. Ele imaginou isso. O que é que aconteceu? Glória a Deus. O que é que aconteceu? Ele vai e manda um mensageiro. Geazi, o companheiro de muitas batalhas. Vai lá, mais uma voz de comando. Vai lá, fala para ele ir lá no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Olha o orgulho, onde está o orgulho. Está em quem? É em Naamã ou no profeta? Você acha que Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, eu quero ver glória agora, pelo menos. Se fosse Jesus, ele tinha mandado alguém. Se fosse Jesus, ele mesmo tinha ido pessoalmente. Porque a grandeza do nosso Senhor Jesus e o prazer dele era ver pessoas curadas, vidas restauradas, vidas libertas, vidas curadas daquele mal. Vai, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. E Naamã ficou estressado. Por quê? Olha o tanto de tempo que ele já tinha percorrido. Vai, faz isso, vai no rei. Dá para a pessoa ficar sem crédito para saber: meu Deus, e agora? Será que isso vai funcionar? E Naamã ficou indignado, mas mesmo assim foi. Ainda falou assim: será que no Rio Farfá e no Rio Cardona não é melhor? Por quê? Porque esses dois rios ficavam entre a Síria e Israel. Eram os rios de água limpa. Só que o profeta falou: vai no Rio Jordão. Mais uma voz de comando. E Naamã foi. E a Bíblia vai nos dizer que foram 7 mergulhos. Ele mergulhou 1, mergulhou 2, o 3.
Quem encontrou, diga amém. E estando Jesus a caminho, a multidão a comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curar. Nessa passagem bíblica tem diferença. Naamã, ele tinha família. A Bíblia não fala que ele tinha filho, mas ele tinha esposa. Ele tinha um rei que ele era comandante que cuidava dele. Esta mulher aqui, a Bíblia não relata de família. A Bíblia só fala que era uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, e já gastara tudo com os médicos e não tinha mais o que fazer. E naquele tempo, pela lei mosaica, as pessoas que eram consideradas com lepra, com algum outro tipo de enfermidade que passasse de 7 dias, ela era considerada uma pessoa imunda. Ou ela tinha que sair do arraial, ou ela tinha que sair do meio da família, para que não seja contaminada. A Bíblia não fala onde esta mulher morava, a Bíblia não fala aonde esta mulher convivia, quem era os parentescos dela, a Bíblia não fala. Só fala que era uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E esta passagem bíblica está nos 3 evangelhos sinóticos: Lucas, Marcos e Mateus. Eu preferi abrir Lucas por quê? Porque Lucas era médico. Então, por ele ser médico, ele dá mais clareza de detalhes. Quem sabe se ele não passou, se ela não passou pelas mãos do doutor Lucas. E a Bíblia vai dizer que esta mulher ouviu falar que Jesus vinha passar por aquela redondeza. Jesus já ia no caminho para ressuscitar a filha de Jairo. E olha só a coincidência: a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue vivia enferma já há 12 anos. E quando uma pessoa está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, provavelmente essa mulher é uma mulher fraca, anêmica, debilitada, fora do convívio da sociedade, porque como ela era considerada imunda, então tudo que ela tocasse, ela era considerada impura. Então era uma mulher que talvez não tinha um convívio de amigos, não tinha um convívio familiar, mas ela creu num Deus que estava passando ali por aquele lugar e podia resolver a solução dela. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher rompeu a multidão. Por quê? Porque aonde Jesus está, tem que ter multidão. Aonde Jesus está, tem que algo diferente acontecer. Aonde Jesus está, tem milagres para acontecer. E ela rompeu aquela multidão. Por quê? Porque Jesus já ia a caminho de um milagre. Eu não sei há quanto tempo você está com essa enfermidade. Eu não sei há quanto tempo você está pedindo para Deus mudar a sua situação. Eu não sei o que é que está te impedindo de você falar do amor daquele que já fez milagre na tua vida. Mas eu te apresento um Deus que só com um toque ele opera um milagre. E essa mulher, ela rompeu. E a Bíblia vai dizer que ela somente tocou na
sai o poder. Ei, quando o impuro toca o puro purifica o impuro, porque ele tem santidade, ele tem poder, ele tem atributos que nem eu e você tem, irmãos. Toque em Jesus que você verá o teu milagre. E aquela mulher, ela poderia ser apedrejada a qualquer momento, porque da qualidade de vida que ela levava, se ela se identificasse que era uma pessoa impura, ela poderia ser apedrejada. Jesus fala: de mim sai o poder. E espera, por quê? Porque Jesus queria declarar o milagre na vida daquela mulher. Jesus sabia quantos anos aquela mulher sofria. Jesus sabia que ela ia ao encontro dele. Jesus sabia que ela estava necessitando do milagre que só ele poderia dar. E hoje não é diferente comigo e com você, irmão. Tem coisa na minha e na tua vida que somente Jesus pode fazer. E Jesus esperou ela se declarar. E ela toda trêmula, ofegante, falou, se declarou. Aí Jesus, com todo amor, isso é amor, irmãos, com todo amor e carinho, porque Jesus, ele não via o nosso pecado. O profeta viu o pecado de Naamã, talvez. O profeta se orgulhou, não quis receber Naamã. Mas Jesus, ele se apresentou para aquela mulher do fluxo de sangue e falou assim: filha, os teus pecados estão perdoados. Ou em outra língua ele falou: vá, a tua fé te salvou. Hoje Jesus está falando para mim e para você: a tua fé te liberta, a tua fé te corrige, a tua fé te levanta, a tua fé te justifica, porque ele é justificador daqueles que não são justificados. Ele é quem nos justifica. E daí aquela mulher foi curada. Alguém entendeu aqui a ministração? A presença do Deus invisível e do Deus visível. Olha a diferença do que é usado pelo Deus invisível, que era a sombra do novo que estava chegando. A sombra do novo, ele nos liberta. A sombra do novo, ele nos traz graça. A sombra do novo, ele nos traz justificação. A sombra do novo, ele nos traz cura. A sombra do novo, ele nos traz vida, e vida com abundância. Oh, glória! Para finalizar, pastor Júnior, eu vou resumir um pouco do meu testemunho. Até 9 horas, não é isso? Meus irmãos, eu vou resumir um pouco do meu testemunho, que está embasado na mulher do fluxo de sangue. Eu já fui uma pessoa assim, imunda, leprosa,